de dúvidas. Mas, enfim, agora a gente vai para um babado muito forte, um babado muito sério, envolvendo Luana Piovani e Dado Dolabella. Você lembra que a Luana e o Dado se envolveram em um relacionamento bem conturbado, ainda em 2006, por aí eles passaram cerca de 2 anos juntos, com direito a acusação de agressão, justiça pelo meio. A própria Luana Piovani, inclusive, chegou a acusar o Dado Dolabella de ter agredido não só ela, mas a própria mãe dele. Dessa vez, nas redes sociais, a loira, que não fica calada por nada desse mundo, preferiu também dar uma xingadinha no Dado. Viu? O que ele aprontou dessa vez? Olha, dessa vez, né, tá repercutindo aí uma reportagem, uma entrevista, na verdade, que o Dado deu, onde ele chama cenário ginocentrista, onde ele critica a perspectiva das mulheres e ele fala bastante que hoje as mulheres têm muita voz, mais do que deveria, o gênero feminino, né, resumindo. E aí a Luana, que não se cala, sempre leoa, né, conhecida como leoa nas redes sociais, foi lá e falou: mas está imperdível, tem o peixe e o lixo que morrem pela boca. Ela decidiu ironizar as falas dele, até porque questionaram, né, durante a entrevista, se o Dado acha que as mulheres possuem muita vantagem diante da justiça. Logo, ele é acusado, né, de violência doméstica, e ele disse que não só na justiça, mas em vários âmbitos, a delegacia das mulheres, e é complicado. Por exemplo, eu, quando lá atrás fui preso por causa da pensão, você tem um problema. E ele disse que isso era um problema no Brasil, né? Para quem não sabe, ele foi preso por dever pensão e ele disse que tentou reverter isso, pediu uma reavaliação do valor da pensão, mas que a justiça teria sido lenta para ele. Teria se arrastado por muitos anos, ou seja, ali apontando que para mulheres é mais rápido. Ah, tá. Amiga, olha. Ai, Dado, eu não aguentei, desculpa, Sim. gente, sorriso. Viu? Olha, eu acho que a Luana realmente teve razão de ironizar, porque... Eu não aguentei, essa foi boa, desculpa. Eu queria entender qual é o Brasil que o Dado Dolabella tá morando, onde as mulheres são tão favorecidas assim. Ai, gente, outra, tá? A gente tá falando de um país que as mulheres morrem por hora aqui. E é uma grande quantidade de mulheres. Exatamente. A gente tá aqui, inclusive, com a Carla Begé, que é uma das pessoas que levanta a pauta realmente contra a violência contra a mulher. E a gente sabe, né, Carlinha, são dados, né, Carla, que a gente realmente mora num país que para a mulher não tá nada fácil, né, Carla? Não tá nada fácil. Infelizmente, a violência contra a mulher é real. E quando a gente vê mulheres fortes denunciando, isso também é importante para que a gente possa usar a nossa voz. Eu fui vítima de violência na minha juventude. E muitos anos depois, quando eu assumi o cargo de secretária da mulher, foi que realmente eu entendi que ali eu precisava ter a minha voz e usar a minha voz, a comunicação, para poder romper, inclusive, com isso que aconteceu comigo quando eu era bem jovem. Então, quando a gente vê mulheres com essa força, de certa forma, a gente está fazendo com que outras mulheres tenham a coragem de também denunciar e falar. Porque durante muitos anos, durante muitos tempos nas nossas vidas, nós vimos aquela situação em que briga de marido e mulher não se metia a colher. E hoje está bem diferente. Mas isso acontece por quê? Porque são mulheres fortes que têm a coragem de lutar pelas outras mulheres. Então, eu sempre digo que nós, mulheres, temos que nos ajudar. Não é nos afastar, não. Porque, infelizmente, nem sempre acontece assim, né? É babado, viu, gente? É isso mesmo, tá provando pra você, Dado Dolabella, que não tá nada fácil pra mulher brasileira, não, meu amigo, tá? Outra coisa aqui pra gente fechar esse assunto. Falando de Luana Piovani, a Luana é interpretada como sendo chata, de certo modo, nas redes sociais. Mas, sinceramente, gente, a gata só fala a verdade. Reclama do pai do menino, reclama mesmo que tem que reclamar. Eu costumo dizer que a mulher, quando ela reclama, é porque alguma coisa não está sendo feita ou está sendo feita da maneira incorreta. Então, assim, tem um porquê, tem uma justificativa. Dado, aqui não, tá? Essa vibe tranquilão, essa vibe de esquecer tudo que fez no passado, a gente não esqueceu não, tá bom? Melhor. Bom, mais motivo para ser criticado pela Luana e com razão. E com razão, viu? Tá, Mais um ele ponto pra Luana. Ele segue dando pontos aí pra ela. É verdade, viu? E ó, verdade, meninas, ela já é tida pelos machistas, pelos com machões, certeza, como aquela nojenta, aquela antipática, aquela que abre a boca. E pelas mulheres machistas também, porque tem essas. Entendeu? Então, assim, isso é fato e a gente precisa prestar atenção, porque quanto mais mulheres tiverem a coragem de denunciar e de falar, eu não estou falando só da violência doméstica, mas eu estou falando de vários tipos de violência, porque as violências que a gente sofre, né, meninas,
Não é só a violência doméstica. Verdade. São inúmeras. E aí, se a gente se cala, aí a gente não consegue atuar. E se a gente fala, o povo acha ruim, tá difícil, né, Su? Aí dá umas de doida, né? Não. E tudo, diz que a mulher é louca, sempre cai pra isso. Mas é isso, você precisa ter coragem pra fazer a primeira denúncia. A gente até observa que quando a primeira mulher tem a coragem de fazer a primeira denúncia, outras denúncias já aparecem na sequência, né? Mas é preciso sim levar à frente, por muitas vezes, até pelas questões burocráticas, as mulheres ficam naquela, será que vai dar certo? Acho que eu não vou denunciar porque não vai dar em nada. Mas tem que ter coragem, tem que ser firme, tem que seguir firme, sim, podendo dar exemplo, né? Eu adoro Luana Piovani, Eu viu, também. Carlinha? Adoro. Acho ela Sim, super gente. necessária na maioria dos assuntos. Gosto Acredito muito que do alguns ela pode ser inconveniente, mas na maioria dos assuntos acho ela extremamente necessária, principalmente quando se fala de homem e de criação de filho. Ah, eu concordo, viu? Eu, como mãe também, nunca concordei tanto com Luana Piovani em tantos sentidos. Acho que se eu tivesse no lugar dela, eu já tinha falado dela mais coisa na rede social. Ela tá bem... Ela, né? Agora ela já pode falar o nome do boy, do ex, do Tranquilamente. Pedro Scooby. A Justiça Europeia não foi machista dessa vez, Né? viu, nessa Deu decisão. certo, pelo menos isso. Pelo é menos o direito isso. dela falar. Exatamente. E para você que não está entendendo muito bem, a Luana Piovani também ganhou um processo na Justiça Europeia, mas principalmente ali em Portugal, com relação a não citar o nome do Pedro Scooby. Ela havia sido proibida terminantemente de poder citar o nome do marido, mas a Justiça já reverteu essa decisão e ela pode falar sim, abertamente dele nas redes sociais, cobrar o que tiver de cobrar dele, em especial como pai e como ex-marido também. Então ela segue livre, segue arrasando, não é isso? Exatamente. Ai, que maravilha. Ó, pra gente continuar fofocando muito, já vou te contar